livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Êxodo. Vou tentar fazer um pequeno resumo e darmos continuidade. Abre para mim depois o PowerPoint, primeiro a Bíblia, tentar, depois o PowerPoint. Vamos ler alguns versículos do capítulo 3, a partir do primeiro, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo se revelou a ele numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Amém? Adoramos a Ti, Senhor, por esta palavra e pedimos que o Senhor nos faça entender todas as revelações que estão ocultas aqui. Senhor, nos ensine a Tua palavra nesta escola de profetas da Igreja Apostólica Batista nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem. Pode passar, vamos lá. E aí. Volta uma. Ok. Em nossa última aula nós comentamos sobre esse esboço, né? Deus chamando, Deus vendo a necessidade de Israel, né? Ali no Egito, e nós fomos acompanhando, né? Falamos sobre a infância de Moisés, falamos sobre ele ser perseguido, ainda menino, colocado no cesto, detumado, né? Ele foi encontrado pela filha de Faraó, né? Foi criado nas leis e na ciência egípcia. Então Moisés tinha um senhor preparo, né? Para assumir uma liderança tamanha que Deus ia dar para ele. É certo que todo esse preparo, toda esta ciência era exatamente para poder lidar com Faraó e com o povo egípcio, não é? Porque tudo que ele precisava fazer era tão somente crer naquilo que Deus iria fazer através dele, não é? Deus fez isso com o profeta Jeremias, chamado ainda menino. Jeremias dizia que não sabia o que fazer, Jeremias dizia que não sabia como falar, e o Senhor falou assim: abre tua boca e come o que eu te dou.
eu te direi o que você vai falar na hora. Eu vou colocar a palavra, as minhas palavras na tua boca, né? E Deus fez isso com Moisés. Só que nós tínhamos uma questão aí. Moisés era pesado de língua. A Bíblia diz que ele era pesado de língua, né? No popular, Moisés era gago, né? E Moisés não podia falar para Faraó cantando, que se pudesse estava resolvido, porque o gago quando canta ele não gagueja. Incrível, né? Nós tínhamos no passado um cantor celesteiro muito conhecido chamado Nelson Gonçalves. Os mais antigos sabem, tinha um vozeirão, né? E ele era gago, mas quando ele cantava, obviamente não gaguejava. Então Moisés precisava de ter um suporte, de ter alguém que pudesse ajudá-lo. E Deus levanta então Arão, né? Deus levanta Arão, né? Que era irmão de Moisés, ambos, obviamente, da tribo de Levi. E é da tribo de Levi que Deus vai preparar, né, o povo para sair, né, a liderança do povo para sair do Egito, né? E depois Deus vai usar a mesma tribo de Levi, né? A mesma tribo de Levi, para quê? Para que esta tribo venha a ser ensinada e preparada para o ofício levítico, para o ofício do sacerdócio, né? Do sacerdócio. Por aí fora, a maioria das pessoas tem o hábito de chamar de levita as pessoas que trabalham aqui nessa área aqui, ó. Tocou é levita, cantou é levita, né? Geralmente as pessoas, eu sou levita na igreja, né? Então por quê? Eu sou levita porque eu canto. Eu sou levita na igreja. Por que você faz lá? Eu toco. Mas a verdade, nós vamos ver na palavra de Deus, vamos aprender isso, principalmente em Levíticos, né? Que o levita é todo aquele dedicado à obra do Senhor. Todo aquele que trabalha na casa do Senhor é um levita. Nós vamos ver que no tabernáculo Deus separa, né, em classes, em ordem, né, de pessoas que vão cuidar do tabernáculo. E nós vamos falar inclusive sobre o tabernáculo. No final do livro de Êxodo, nós vamos falar sobre o tabernáculo. E aí nós vamos, na verdade, nós vamos entrar no tabernáculo em nossa aula. Vamos passar pelo lado de fora, vamos chegar nos átrios, vamos passar pela primeira porta, né? Nós vamos ver a coincidência das portas, o nome das portas do tabernáculo, né? A porta que chamava o caminho, a porta que chamava a verdade e a porta que chamava a vida. Cada porta do tabernáculo tinha um nome, né? A primeira porta, logo no átrio ali, era chamado o caminho. A segunda porta era chamado a verdade. E a terceira porta tinha o nome de vida. Quando Jesus entrou em Jerusalém e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus já sabiam do que ele estava falando. Eles diziam assim: ele é a porta das ovelhas. Ele está dizendo que ele é a porta, ele é as três portas do tabernáculo, né? Ele é o caminho que leva à salvação, ele é a verdade que liberta, não é? Porque João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? Não existe libertação sem a verdade. E por último, a vida, que era exatamente a porta do lugar chamado Santíssimo. Mas isso já na aula de tabernáculo, quando nós chegarmos lá. Bom, agora Moisés está preparando o povo para sair do Egito. O povo está sofrendo. Eu falei na última aula que as pessoas do Egito haviam esquecido do quanto Israel tinha sido bênção para eles. Através da vida de quem mesmo? De José. Através da vida de José, né? Porque José foi usado por Deus para discernir o sonho de Faraó. E José discerniu e disse: olha, essas 7 vacas magras, 7 vacas gordas que você vê, são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras, né, que consomem as 7 vacas gordas, são 7 anos de seca. E José ainda dá uma orientação para Faraó: olha, você guarda 1/5 a cada ano, ou seja, 20% de toda a produção, você guarda durante esses 7 anos, né? E você vai, de repente, quando chegar no final desses 7 anos, você vai estar abastecido e ainda vai abastecer as nações ao redor, né? Pura sabedoria de Deus, pura economia de Deus, pura matemática de Deus, né?
coisa que só o Senhor pode revelar, né? Os mistérios que só o Senhor pode revelar. E José entrega essa revelação para ele. Só que de José até esse momento que eles vão sofrer no Egito, passaram-se quantos anos? 400 anos. 400 anos depois, né, as pessoas esquecem. Né? Eu, como apóstolo, né, 26 anos de ministério, quantas pessoas eu já vi vivendo milagres aqui e viraram as costas e foram embora porque esqueceram que viveram os milagres aqui. Né? E eu não estou falando nem de 6 meses, de 1 ano. Né? Imagina agora 400 anos. Os egípcios esqueceram do quanto que José, do quanto que Israel foi importante para o Egito naquela época e para as nações ao redor, porque o próprio faraó naquele momento, profeticamente, dá um nome que vai ligar José a Jesus, chama ele de Zafenate Paneia, no idioma deles, que significa Salvador do mundo, né? José então é usado para salvar o mundo, né? Porque o mundo passava fome. E José, com a sabedoria que trouxe de Deus, ele apresenta aquela revelação e pronto, né? Está ali a solução. Mas 400 anos depois, tudo ficou esquecido. Tudo ficou esquecido. Né? A gente tem sempre falado sobre a questão da gratidão. Eu costumo dizer que a ingratidão é um demônio que tem entrado nas igrejas. A ingratidão é um demônio que tem entrado nas igrejas. As pessoas vêm para a igreja, são abençoadas, são muitas das vezes muito abençoadas, e depois elas esquecem de tudo e vão embora. Largam o Senhor, largam a igreja. O pior é largar o Senhor, porque largar a igreja, tem igreja para todo tipo de gente. Tem igreja para todo tipo de gente. Né? Pior é quando a pessoa, depois de receber o milagre que vem do Senhor, porque não é a igreja, e nem o apóstolo, nem o pastor da igreja que vai abençoar. Quem abençoa é o Senhor. O apóstolo ou o pastor é um vaso de barro que Deus usou, colocou ali o óleo e usou para abençoar. Né? Mas a pessoa esquece do Senhor, do benefício que Deus operou na sua vida. Imagina uma pessoa, né, que vivia adorando vários deuses como os egípcios naquela época. Né? Vários deuses, eles não tinham um Deus só. O hebreu tinha um Deus só. Né? Um povo teocrático, um povo que o seu governo era vindo de Deus. Né? Então eles adoravam a Deus, mas agora eles estão aqui no Egito. E é interessante, eu comentei também na última aula, para quem não teve a oportunidade de assistir, comentei na última aula que o livro de Êxodo e o livro de Levítico, eles têm alguma coisa em comum com Jesus e com o Espírito Santo. O livro de Êxodo vai mostrar, né, o tipo do Senhor Jesus, já hoje, como vamos falar, no Cordeiro Pascal. Né? E o livro de Levítico vai ensinar o povo a viver debaixo da lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor para nós hoje, irmãos? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a lei do Senhor para nós hoje. O Senhor mandou Josué meditar de dia e de noite nessa palavra e não sair dessa palavra. Né? Porque se ele fizesse isso, ele ia ser, né, bem-aventurado. Em todo lugar que ele pusesse a planta dos seus pés, ele seria próspero. Mas ele precisava meditar na lei do Senhor. E a lei do Senhor é a palavra de Deus. Então a gente vai ver no livro de Êxodo, que em Êxodo, Deus tira Israel do Egito. Quando nós chegarmos em Levítico, nós vamos ver que Deus está tirando o Egito de Israel. E essa é a diferença, quer dizer, essa é a comparação que fazemos, na verdade, entre Jesus e o Espírito Santo. Porque Jesus tirou a igreja do mundo. E o Espírito Santo que está nos edificando hoje, ele tira o mundo da igreja. Por isso que não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Porque o trabalho que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele tira o mundo da igreja. Nós não podemos agora pegar e começar a colocar costumes do mundo dentro da igreja. Porque o Espírito Santo está tirando a igreja do mundo. Quer dizer, o mundo da igreja. As coisas que acontecem no mundo que não nos servem mais. Aquilo que fui, não sou mais. Então tem que ter mudança de vida. Porque é exatamente a palavra evangelho. A palavra evangelho significa boas novas de alegria. Não existe você vir para a igreja, aceitar Jesus, descer as águas e continuar com a sua vida de pecado. Se você continua isso, o evangelho não entrou em você. Você entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou em você. Por quê? Porque não tem novidade de vida.
Você continua mesmo, porque você aceitou Jesus, você levantou a mão, você chorou, você se quebrantou, você foi lá, o pastor batizou você, desceu você às águas, e a sua vida? Continua a mesma. Sua vida continua a mesma coisa, não mudou nada. Você entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou em você. Porque o Evangelho é novidade de vida. Israel estava vivendo no Egito. Imagina que se você começa a andar do lado de uma pessoa que é coxo, né? Uma pessoa que tem problema na sua perna, se você andar com ela daqui até o aeroporto, ela vai andando mancando, ela vai andar mancando. Se você for daqui até lá no aeroporto, eu troco de nome se você chegar lá no aeroporto e você não estiver mancando também. É incrível, sabe? Então, esses hábitos, né, você pega com facilidade. Eu dei até o exemplo, que uma vez eu estava em Londres, trabalhando lá pela empresa, e fiquei uma semana ali, fiquei 15 dias em Londres, mas uma semana conversando direto com um gerente que era português de Portugal, lá de trás dos montes. Ai, Jesus! Uma semana depois, eu estava falando português de Portugal. É incrível! Pode parecer mentira, mas é incrível e verdadeiro. Sabe? Os hábitos. E quando Israel estava lá no Egito, vivendo todos esses anos no Egito, quais eram os hábitos de Israel? Os hábitos do Egito. Do Egito. Os hábitos do Egito. E Deus precisava fazer dois tipos de libertação em Israel. Deus precisava tirar Israel do Egito. Depois Deus precisava tirar o Egito de Israel. E é isso que a gente vai ver em Êxodo, e a gente vai ver isso depois em Levítico. A história é linda. A história é linda e mostra exatamente, profeticamente, a pessoa do Senhor Jesus. Vai mostrar Jesus, né, ali no Cordeiro Pascal, o sangue derramado. Aí você vai lá em Hebreus e vai ver que lá em Hebreus, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não há remissão de pecados se não for por intermédio do sangue. Se não tiver derramamento de sangue, não tem remissão. Tem pessoas que dizem assim, eu vou para o céu porque eu vou fazer caridade, eu vou ser bonzinho, eu vou para o céu. Eu vou fazer promessa, eu vou para o céu. Eu vou guardar sábado e vou para o céu. Porque eu guardo o sábado, então eu vou para o céu. Glória a Deus. Você guarda o sábado? Eu queria contar uma coisa para você aqui, para você que se enche de alegria quando diz que guarda o sábado e vai para o céu, porque guarda o sábado. Eu vou dizer para você, olha, sabe o que você dá para Deus? Você dá para Deus a última parte. O cristão evangélico verdadeiro, ele dá para Deus a primeira parte. A gente dá para o Senhor o domingo. A gente não dá o último dia da semana, a gente dá o primeiro. Por dois motivos. Primeiro, que é primícia. E segundo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Acho que ele quis me dizer alguma coisa. Quando Jesus ressuscitou no domingo, ele quis me dizer alguma coisa. Olha que dia lindo para vocês me adorarem. O dia que eu ressuscitei. Glória a Deus. E é o primeiro dia da semana. Na verdade, Jesus deu para o Pai a primícia. O primeiro dia da semana, ele ressuscita, liberta um monte de gente, cura um monte de gente, né? E visita a igreja e depois vai assunto aos céus. Amém? Então, nós vamos ver que Moisés é esse libertador que Deus vai usar para tirar. Mas isso acontece que para até chegar lá é difícil. Ele tinha que primeiro encarar uma pessoa, só a pessoa mais poderosa do Egito, Faraó. Para falar com ele já devia ser um negócio sério, né? Você acha que qualquer pessoa chegava lá, quero falar com o Faraó? Pois não, é só entrar naquela portinha ali e vai lá. Você acha que era assim? Acontece que Moisés tinha uma facilidade para entrar lá. Moisés foi criado lá. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés sabia cada centímetro daquele palácio. Moisés tinha entrado lá. E ele vai lá de uma forma diferente. Ele vai lá em nome do Senhor. Senhor, mas eu vou em nome de quem? Moisés, vai lá e diga a ele que o eu sou me enviou a vós. Glória a Deus. Por que o Senhor se chama de o eu sou? Se você conhecer um pouquinho do hebraico, você vai perceber que o judeu não usa verbo de ligação.
nós usamos o verbo de ligação. O americano também usa o verbo to be, ser ou estar. Nós usamos, né, o ser ou o estar no português. Eles usam o to be, que é o ser e estar, né? Então, nós usamos, eu sou o apóstolo Jander Pereira, eu sou membro da Igreja Apostólica Batista. Eu uso eu sou. O judeu não, ele diz eu, apóstolo da Igreja Batista, eu, membro da Igreja Batista. Ele nunca diz o eu sou, ele nunca faz essa conjunção, eu sou, não, ele nunca junta isso, eu sou, não, ele diz eu, né? Quando eu falo assim no hebraico, eu quero dizer assim, eu sou um aluno bom, ou eu sou um bom aluno. Eu falo ani, significa eu, talmid, aluno, tov, bom. Eu, aluno bom. Porque no hebraico também é igual no inglês. Você manda primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Eu, aluno bom. Eu, aluno bom. Ani, talmid, tov. Onde é que está o sou aí? Onde é que apareceu o sou aí? Ani, eu. Talmid, aluno. Tov, bom. O sou não aparece. Então Deus, que é o Deus presente, Deus que é o Deus presente, o eu sou, é o presente do indicativo. O Senhor não será, o Senhor não foi, o Senhor é na tua vida. Glória a Deus. Amém? O Senhor é, ponto. Ele é. Ele não foi, ele não será, ele é. Ele é como foi ontem, ele é hoje e ele o será para todo sempre. O eu sou. Mas Senhor, eu vou em nome de quem? Vá lá e diga que o eu sou me enviou a voz. Se Faraó não aceitar, não tem problema não, né? E Deus faz isso, irmãos. E o que Deus faz mais? Deus manda Moisés ir lá, mas a Bíblia vai mostrar que Deus vai endurecendo o coração de Faraó. Porque a saída do Egito não podia ser uma coisa fácil. Tem cristão que acha, eu estou precisando de uma bênção, né? Vou ali subir no oráculo, que é o nosso lugar só de oração, onde nós tiramos o sapato dos pés para orar. Uma bênção, um lugar ungido só de oração, revelado pelo Senhor, um lugar ungido separado. Aí o servo do Senhor diz assim, estou precisando de uma bênção, eu vou subir lá no oráculo, vou tirar o sapato dos pés, vou orar e vou pedir, e vou esperar porque Deus vai mandar. É assim? Facinho assim? Não, querido, não é assim. Se você for ver a Bíblia, tudo que o cristão vai querer, ele vai encontrar tudo com muita dificuldade. Toda vez que você, poxa vida, eu estou procurando um negócio aqui, poxa, nem procurei direito, já achei. Cuidado. A menina falou assim, nossa, estava querendo mesmo um servo do Senhor para casar, parecendo esse bonitão aqui. Cuidado. Muito fácil, muito rapidinho assim, começa a desconfiar. Começa a desconfiar. Agora não, você orou, você jejuou, você buscou o Senhor, você orou por dias, por meses, sei lá, por anos, sei lá, e Deus colocou uma vida na tua presença, você falou, Senhor, é esse mesmo? O Senhor diz, amém, amém. Aí você, glória a Deus. Né? Amém? Porque você orou, você buscou a direção de Deus, você foi lá e cumpriu e obedeceu e pronto, Deus abençoou. Glória a Deus, aleluia. Tudo na vida do cristão, nada é fácil. Toda vez que você vê facilidade, é um negócio complicado. Por isso é que Deus endurece o coração de Faraó para que o povo do Egito, de Israel lá no Egito, começasse a buscar a presença de Deus. E Moisés diz, olha, eu vou tirar vocês daqui, mas vocês têm que buscar o Senhor. E Moisés é levantado como esse grande líder. Sensacional. A Bíblia diz que Moisés era manso. Manso. Tranquilo. Houve uma dificuldade uma vez na vida de Moisés, antes de acontecer isso aí, porque ele viu alguém praticando uma injustiça contra o seu povo. E Moisés vivia no palácio. E Moisés vai intervir e essa pessoa acaba morrendo. E aí Moisés fica numa situação difícil. Mas não era próprio de Moisés, né, ser uma pessoa bruta. Não, ele era manso. E Deus chama, diante dessa mansidão,
para que ele vá até Faraó para libertar o seu povo. Aí começa a batalha, porque Deus vai ter que mostrar algumas coisas para Faraó. Deus vai querer mostrar o seu poder através da vida de Moisés e de Arão. Acontece que algumas coisas que acontecem, né, até o fato da vara, né, se transformar em uma serpente, o pessoal de lá diz assim: não, mas isso é fácil, isso a gente sabe fazer também. Né? Eles só não sabiam fazer é que aquela cobra engolisse a cobra deles. Isso eles não sabiam fazer. Entendeu? Então, existem coisas que vão acontecendo e Deus vai revelando para Moisés, né, algumas pragas que virão sobre o Egito. E dessas pragas que virão é exatamente para sacudir o Egito, para ver se o Egito libera o povo de Israel de lá. E aí, passa para mim. E aí nós vamos chegar até as 10 pragas, ok? As 10 pragas. Você vai ler depois no capítulo 7 de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 11, você vai ver as 9 pragas e mais a anunciação da 10ª praga. No capítulo 11, não é o cumprimento da praga, mas é a anunciação, que é exatamente a morte dos primogênitos, ok? Que é a última praga. Mas nós vamos ver, né, a primeira praga, a água se transforma em sangue, né, lá no capítulo 7. Vamos ver a praga das rãs. Você que já assistiu o filme, você que assistiu recentemente aí, né, o seriado, né, se está muito vivo na sua mente aí, né? Já com a Margarete assistiram bastante, eu sei disso, né? Depois, praga dos piolhos, só de falar você já começa a coçar a cabeça, né? Um negócio chato mesmo, né? Depois vem a praga das moscas, né? Depois a peste nos banhos, praga das feridas, todo mundo cheio de ferida, um negócio horrível, né? Depois a tempestade de granizo, lembrando bem, irmãos, a tempestade, quando você vê na rua aí, que choveu muito, estava muito quente, de repente refrescou, né? Cai uma tempestade de granizo, viu, irmãos? Não é granito não, tá, querido? Se fosse granito, estava todo mundo perdido, viu? Porque tem pessoas que confundem granizo com granito. Nossa, caiu granito lá na Zona Leste, foi um negócio terrível. Não, granito não caiu lá não, é o granizo, viu? Amém? Então, guarde bem essa palavra, é granizo, é aquelas pedrinhas de gelo, que às vezes são